a honra de receber Júlia Sá para a palestra Território, Casa, Corpo, Artefatos e Adornos entre Peles e Cosmologias. Júlia é doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do FIS, a UFRJ. Possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Rio e graduação em Design também pela PUC-Rio. É pesquisadora associada do LADA, da ERJ, na UERJ, e ao Laboratório Nest Imagem do PPG-SA, da UFRJ. Há 7 anos desenvolve projetos de design em comunidades indígenas. Então, eu tive o prazer de ser banca, né, do seu mestrado, e Júlia estudou os caiapós. A gente teve esse prazer de ir juntas para as aldeias, né, a gente trabalha junto no projeto, e no mestrado de Júlia ela falou muito sobre o fogo, a casa e a pele. Foi muito forte, né, a gente se deparar com a habitação a partir de uma outra ideia do que é morar. E é um pouco essas coisas que a gente vai ouvir agora aqui na palestra. Depois disso, Júlia seguiu trabalhando com comunidades indígenas, ela vai e vem da Amazônia frequentemente e faz trabalhos de design. Então é muito bonito, assim, a gente estava falando, né, no café, como esse encontro entre os povos que a gente, sei lá, pensa em 1500 se encontraram, continua acontecendo, sabe? Cada vez que a gente se encontra, como um novo encontro com todas as dificuldades, né, com todas as violências históricas que estão passando. Eu sempre digo que o Brasil não é para principiantes, não é mesmo, é bem complexo ser brasileiro, ser profissional no Brasil. E eu acho que a gente fala sobre isso, né, como não é fácil, né? Como que um cocar de canudinho faz a gente pensar, né? Um cocar de canudinho é muito forte, né? Então acho que essas discussões todas vão estar aqui. Queria dizer que é uma honra ter você aqui com a gente. Gente, bom dia. Eu queria agradecer esse convite, essa oportunidade. Estar numa aula da Iazana, principalmente, para mim é uma honra. Assim, eu acho que vocês têm um privilégio muito grande de ter essa professora que, na graduação, né, principalmente, assim, na introdução nesse universo da arquitetura, abrir tantas portas e tantos caminhos para esses outros lugares, assim, é realmente bem ímpar, assim. Então, realmente, obrigada, muito bom. E é isso, os encontros continuam acontecendo, né? A gente se conheceu em 2017, né? Nesse projeto de construção de casas no território Caiapó. E um pouco antes disso eu já estava fazendo mestrado em arquitetura na PUC, falando sobre as casas Caiapó. Aí, quando ele fez esse convite, ela falou que se eu fosse falar sobre fogo, né? Esse é o chamado. E aí, eu sou designer, né? Com mestrado em arquitetura e doutorado agora fazendo em antropologia. Eu não me considero arquiteta nem antropóloga, mas sim uma designer com esses campos de interesse. E também sou ceramista, que já é uma outra parte de mim, com um projeto cultural. E quando ela me chamou para falar sobre fogo, eu falei que ia falar um pouco sobre essa pesquisa, mas trazendo também a materialidade assim, para a aula. Então, por isso eu trouxe esse saco de argila aqui na frente de vocês, para que cada um pudesse aqui na frente, cortasse um pedacinho, pegasse uma bolinha e voltasse para o seu lugar, para a gente tocar um pouco no barro e fazer uma experiência com as mãos enquanto escuta umas histórias. Eu vou contar umas histórias, assim, não é nada, entendeu? Vamos aqui só trocar uma ideia, não é? Então,
Então, ó, vou ensinar. Esse fio daqui, vamos enrolar assim com o dedo e pegar uma partezinha. O que vocês quiserem, assim, ó. Pegou esse daqui. Vai pegar. E a gente vai dar uma amassadinha. Pode ser, tipo, mais ou menos essa quantidade, assim, ou um pouco menos, tá? Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que foi essa trajetória para começar a trabalhar com povos indígenas, assim. Desde a graduação, eu tenho esse interesse em trabalhar em comunidades e fazer projetos participativos, porque na PUC tem essa linha de pesquisa muito próxima, né, com a antropologia, que são os projetos na PUC, no desenho industrial, tem muito essa prática de você ir para um lugar e começar a conhecer as pessoas, conversando, e daí formular o projeto, e não vir de fora já com uma ideia. Quando eu aprendi isso, pela voz e pela companhia de professores maravilhosos na PUC, eu entendi que eu não queria mais fazer projeto de outro jeito. Que com certeza para mim fazia muito mais sentido desenhar alguma coisa junto com essas pessoas, né? Com clientes, enfim, e comunidades. Então, foi bem assim, no final da minha graduação, que eu recebi esse convite para ir pela primeira vez para uma aldeia, que é uma Icaracô, que fica no Pará, no território indígena Kayapó. E eu fui chamada para fazer uma logo de artesanato da Cooperativa das Mulheres. E aí eu falei, cara, acho que é melhor, né? Era uma equipe, era eu e mais 2, e aí a gente vamos propor ir para lá para entender como é que é, como que é essa logo, o que é uma logo, né, para eles, o que é uma marca, né? Começar a desnaturalizar também essas palavras, entender como isso poderia ser traduzido, exportado, enfim. E aí, a primeira vez que eu fui para uma aldeia, eu realmente fui sem nada, sei lá, pré-pesquisado. Talvez um pouco inatura, porque né, às vezes a gente vai para os lugares e pesquisa, mas eu falei, vamos sentir mais o que é esse lugar, em vez de pesquisar e entender, para onde eu estou indo, para os Kayapó e tal. Só que realmente foi assim uma surpresa, porque chegar numa sociedade tão grande, tão imensa como a dos Kayapó, sem nem saber, assim, vocês já ouviram falar sobre os Kayapó, você já, e a Zana já falou para vocês, provavelmente. Não, pode falar, uma introdução. Tá. Bom, eu vou falar um pouco mais, na verdade, sobre eles, com certeza, mas só para vocês terem uma dimensão, né, o território Kayapó fica, são 7 territórios Kayapó no meio do Brasil, e são milhões de hectares. Eu tenho um número aí, mas agora, daqui a pouco eu vejo pra gente. Mas são milhões de hectares com uma população bem grande, com uma cultura fortíssima, assim. Então, nós, né, aqui do Sudeste, a gente quase não escuta falar sobre indígenas, ainda fica com essa coisa, mas os indígenas e tal. E aí foi quando eu tive o estado de, cara, são povos contemporâneos a nós, né? Não são povos do passado, não são povos que não estão mais aqui, são povos que resistem e ainda existem muito fortes nesse território. E ter essa primeira chegada foi assim bem interessante, porque na verdade o primeiro lugar que a gente pisa dentro de uma aldeia, Kayapó, os Kayapó fazem parte de um grande grupo chamado Grupo G,
que tem uma organização bem particular das aldeias, que é possuir no centro da aldeia a Casa dos Homens e em volta, no círculo periférico, as casas das famílias, né? São casas matrilineares. A gente vai... Bom, o primeiro lugar é esse, né? É a Casa dos Homens, né? Que é, na prática, é o lugar que... É o primeiro lugar que essas pessoas, né, os não indígenas que se envolvem com projetos, é o primeiro lugar que a gente pisa para debater questões, onde tem, na verdade, o lugar das reuniões, dos debates, das apresentações, um lugar de escuta e de fala, mas de fala principalmente masculina, tradicionalmente, assim. E é nesse lugar, e por ter essa coisa tão forte também, de ser o lugar das apresentações, das festas, que virou um grande centro de atenção também nas pesquisas de antropólogos brancos, europeus, que vinham fazer na pesquisa nas aldeias Carapó e identificavam rapidamente um modo de transferir a nossa cultura para a cultura deles, entendendo um sistema de hierarquia, um sistema de dualidade entre feminino e masculino e passando despercebido por particularidades da cultura, né? E isso isso tem... Pode passar, porque eu vou mostrar. Então, eu fiz esse esquema aqui para a gente falar um pouco sobre exatamente esses conceitos que são derivados da nossa cultura e implementados em outras, assim, que é essa dualidade entre homem, né, mulher, homem, cultura, mulheres e natureza. Muito fácil de ser percebido, né, porque as mulheres ocupam esse círculo periférico, onde são as casas, e os homens sempre estão no meio da aldeia discutindo, debatendo coisas, e mais fora da aldeia estão as roças, então é onde teria mais essa ligação com o espiritual e tal. E isso começou a ser transformado dentro da antropologia, da tradição da pesquisa sobre os Carapó, quando as mulheres começaram a ocupar esse lugar de pesquisa, né, as antropólogas. Então, é o que a gente, né, chama da virada feminista, assim, né, quando elas começaram a entrar e olhar mais para os aspectos femininos dentro dessa cultura, né. Então, nessa perspectiva católico-cristã, antropocêntrica e falocêntrica, as dualidades entre masculino e feminino foram durante um longo período a visão primordial, né, que realmente impunha outras lógicas culturais a essas. E aí, quando principalmente uma antropóloga chamada Vanessa Lee começou a frequentar as aldeias, ela começou a ver a importância das mulheres nessa sociedade, porque ela começou a frequentar as casas. As casas são lugares predominantemente femininos, porque nessa sociedade as donas das casas são as mulheres. Essa sociedade ela se organiza por um sistema que se chama uxori local, que significa assim, quando tem um casamento, os homens vão morar na casa das mulheres, e não ao contrário. Então, na verdade, a casa dos homens é uma casa onde os jovens que não são casados ficam esperando um lugar para habitar depois do casamento. Então, tem uma lógica muito particular e muito delicada nessa percepção de que são as mulheres as donas dessas casas e são as mulheres também que produzem o que é exposto no centro das aldeias. Porque dentro dessas casas, que corpos são produzidos, corpos são adornados,
e onde isso tudo começa a acontecer, né? E deixa eu lançar antes que eu fui argumentar. Então é isso, as mulheres são as donas das casas, né? E pode passar aqui, mas tem há relativamente pouco tempo, né? Foi nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, que na antropologia teve uma grande virada mesmo, que se chama virada ontológica, que começa principalmente com 2 textos. Um, que é o do Eduardo Ribeiro de Castro, Perspectivismo, né, que fala sobre essa transformação assim, da perspectiva, do olhar para os animais, espíritos não humanos, e também outro texto que fala, que é do Alfred Gell, que fala sobre a agência dos objetos. Essa virada ontológica nada mais é do que, na verdade, levar a sério as cosmologias, né, ou filosofias mesmo, dos povos indígenas. Levar a sério nesse sentido de escutar e realmente entender isso como um fato, e não como uma mitologia, como uma outra coisa. São coisas que acontecem e movem objetos, movem corpos, movem mundos através dessas histórias, né? Então, ao invés daqueles 2 sistemas ali que a gente acabou de ver, o que eu vim aqui pensar com vocês também é sobre como levar a sério essas outras cosmologias quando a gente está falando de design e de arquitetura, né? Como realmente enxergar essas, não exatamente como, né? Mas assim, a percepção dessas redes, esses fluxos de vida, refletem diretamente num trabalho que pretende dar essa virada, né? Levar a sério as filosofias desses povos. Pode passar. Né? Aí é exatamente isso que eu falei. Mas... Então, quando eu comecei a frequentar essas aldeias, né, eu fui primeiro para isso, né, para ver uma logo de uma cooperativa de artesanato das mulheres, e comecei a entender essa dinâmica das casas e externas às casas também, porque as mulheres estavam nesses lugares, elas não iam se reunir no centro, na casa dos homens, né, elas frequentavam esses outros espaços, os espaços riquíssimos de encontro mesmo, né? Lugares particulares, onde nada está dado, na verdade. Nada é explícito para nós que não somos dessa cultura, né? A gente não enxerga, na verdade, o que está acontecendo de fato, se a gente não está aí realmente com eles e entendendo isso aos poucos. E foi meio aí também que eu entendi a importância de começar a pensar no doutorado em antropologia, porque eu vi que de repente seria importante mesmo começar a ler mais, entender mais, me aprofundar mais. Bom, pode passar. E aí, no mestrado em arquitetura, bom, tem um gap aí, mas é o seguinte, nesse campo de design, eu comecei a perceber, olhar para as casas como esses lugares fundamentais nessa sociedade. Eu já tinha passado, na verdade, no mestrado em arquitetura e estava fazendo uma outra coisa, nada a ver. Mas quando eu fui para essa experiência de campo, que eu falei, cara, na verdade, eu quero pesquisar essas casas, assim, quero entender esse caminho de construção. Porque, para além do que está construído, do que a gente pode perceber das madeiras, das palhas, das coberturas, de tudo, o que se move enquanto cosmologia e enquanto história dentro daquelas casas não está dado na arquitetura especificamente, mas sim um pouco além, ou dentro, ou enfim, entre.
E aí, eu fui pesquisar mais sobre o que quer, né? O que quer é a casa, né? A palavra comum se refere à casa, mas na verdade ela tem um amplo significado, não só na fala cotidiana, porque que crer também significa casa e família, mas também o nome dela, assim, traduzido literalmente, é buraco do fogo, né? E para a cultura Bebengocré, esse fogo, na verdade, atua como um sujeito dessa frase, né? Que é o buraco do fogo, né? E na minha pesquisa, eu achei isso bem interessante também por ter um certo paralelo com o que a gente chama de lar, né? Lareira, assim, lar vem de lareira. Então, como o fogo também atua nessa questão fundamental, tanto da sociabilidade, né? O fogo reúne, ele é um agente que reúne os corpos, e ele também é esse lugar da escuta, né? Porque CRE é buraco, mas ao mesmo tempo ele também está ligado diretamente ao orifício do ouvido, que é por onde a cultura Bebengocré fala que é o lugar onde entra o saber, né? Então, assim, quando você vai perceber um mais velho falando, você nunca vai ver um jovem olhando diretamente para ele, não só por respeito, mas também porque o ouvido vai estar voltado para ele. Porque por esse é o símbolo que a pessoa está aprendendo, está realmente escutando, está realmente produzindo conhecimento, né? Adquirindo esse conhecimento, incorporando na própria pessoa. E aí, buraco também tem um sentido muito específico, porque está tanto também no nome deles, que é Bebengocré, é como os Kayapós se autodenominam, que significa povo que veio do buraco d'água, como também na mitologia, é engraçado, a mitologia, porque uma vez eu desenhava, a mitologia é a religião dos outros, né? Como se, na verdade, fosse uma palavra menor, então não valoriza. Então, mas na história de origem deles, assim, o buraco está como principal lugar de acesso ao mundo de hoje, porque é pelo buraco do tatu que eles chegaram aqui. Então, eu vou ler isso porque foi como a gente escutou pela primeira vez de um amigo cinegrafista chamado Bekunu Kayapó, né? Que ele falou assim, para contar a história, né? Muito antigamente a gente morava em um planeta que ficava pertinho da Terra. Um dia o guerreiro viu um tatu e resolveu seguir o seu rastro até chegar ao seu buraco. Quando olhou para dentro de sua toca, enxergou do outro lado do buraco a terra, azulzinha. Ficou muito encantado e chamou todos os parentes para olharem também. Todos ficaram fascinados e resolveram tecer um fio de seus colares até o outro planeta, passando por dentro do buraco do tatu. Quem não teve coragem de descer pelo fio virou estrela e até hoje mora no céu. É de lá que também vieram os alimentos da roça. Então, esse buraco que também está contido no nome da casa, ele explicita que esse lugar, essa casa, é importantíssima para a construção dessas pessoas, é importantíssima como um lugar de construção desses corpos mesmo, né? Então, e é por isso que o que quer também é falado como um lugar de fabricação de pessoas belas. E isso está muito relacionado ao poder de transformação tanto dos materiais que são agenciados nos corpos dos Bebengocré, quanto também esse lugar de produção na fabricação de parentes, né? A casa estabelece um sistema também de parentesco, né? E não é à toa que desde sempre é
estudado por antropólogos, assim, né, para entender esse sistema de parentesco e etc. Mas, e aí, é com o povo, né, que escutam as histórias, né, tecem essas miçangas, constroem seus e outros corpos belos, adornados para o cotidiano da aldeia, né. O fogo tem esse poder de transformação também da matéria. E é por isso que também a gente está aí mexendo no barro, porque o barro, para virar cerâmica, vocês sabem disso, né? Tem que passar por um longo processo de queima, de horas, assim, até que ele não possua mais essa característica elástica e plástica, né? Ele fique duro. E entre os Mamemotran, eles não possuem essa cultura do barro, mas o genipapo está muito ligado com o genipapo e outros materiais têm um papel fundamental nessa questão da agência dos objetos e dos materiais sobre os corpos, né? Então, se a gente começa a pensar nessa casa como um lugar que também é também é um aglomerado de materiais que estão em relação, em vínculo com essas pessoas, a gente pode começar a refletir como essa arquitetura produz esses corpos também. Numa via assim, de mão dupla também, porque são eles próprios que constroem as casas, né? Então, ao mesmo tempo que corpos produzem esse espaço fabrica esses corpos, né? De forma simultânea, fabricando simultaneamente esse conhecimento. Tá bom. Não, pode passar. Pronto. Esse daí é um frame de um documentário que eu recomendo muito. Então, podem anotar isso daí, que é MECO, Nossa Pintura, direção do Fábio Nascimento e do Thiago da Costa Oliveira, que fala um pouco sobre o grafismo e as pinturas dos corpos no Mamemotran. E isso está totalmente relacionado a esse lugar de fabricação de corpos, porque dentro das suas casas que os corpos são pintados, né? Dentro das suas casas, né, protegidos desse lado de fora, social ou natural demais, que os corpos são pintados para uma construção social também, né? Porque os grafismos caracóis marcam, os comunicam para a sociedade o período, assim, de facilitária, ou assim, o momento, o ciclo que aquela pessoa está passando, né? Se é um jovem, uma jovem mulher, ou é uma senhora, ou é uma pessoa em luto, uma pessoa doente. Os grafismos comunicam, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é bem interessante, porque isso foi uma leitura construída também pela Luz Vidal, que é uma antropóloga bem interessante também, para vocês darem uma olhada, Luz Vidal. E pelo Terence Tanner, que é um outro antropólogo, nem tão interessante assim, mas também tá aí. E eles dois começaram a compreender os grafismos corporais como uma construção de uma segunda pele desses sujeitos, né? Uma construção dessa segunda pele que não só comunica, mas que também produz peles e corpos mais fortes. Então é como se o genipapo ele atuasse de forma explícita na construção dessas peles. Então é meio assim, né? Como se, não sei, a gente pode olhar e falar, lindos grafismos, né? Eles são lindos, adornam e tal, mas para eles tem um poder, essas pinturas possuem um poder simbólico
o genipapo realmente produz, fabrica esses corpos mesmo. E aí nesse documentário fala bastante sobre isso, então é bem legal. É rapidinho, só 20 minutos. Pode ir? Bom, mas esses envoltórios, cascas, fronteiras, limites de corpos são superfícies que estão em constante evidência entre os ameríndios, uma estática guia destes processos que detêm a intenção transformativa do corpo nu, natural, para o corpo social, um processo de construção do que a autora Lúcia Vidal vai chamar de segunda pele. E, de uma forma assim, sei lá, dialogando um pouco com essa intenção de entender o que seriam essas casas, né? Eu comecei a ver outros arquitetos que se aproximavam assim dessas estruturas, dessas casas vernaculares, assim, né? Então, fui em busca do Center, vocês já ouviram falar? Já? 4 elementos da arquitetura, né? E aí ele vai falar sobre o fogo como esse elemento primordial para a construção desse invólucro lateral, né? Que seriam as paredes, né? Na cultura carapó e ameríndia, às vezes são as paredes e os tetos uma só pele, né? Que envolve todos e constroem esse grande corpo, na verdade, que atua de forma material. E aí já pensando um pouco nesse diálogo do grafismo com a arquitetura mesmo, né? Porque se o genipapo atua também para a proteção desses corpos, né? Meio negociando o que é visível e o que é invisível, as casas também negociam o que é visível e o que é invisível para o centro das aldeias, né? Para esse centro, que é esse centro das festas, esse centro cultural, esse centro onde há também uma movimentação, mas são as casas que realmente determinam o que vai ser exposto e como vai ser exposto. Pode. Então, a arte indígena nos ensina outro modo de pensar a arte e sua relação com a vida. Joana Owen que vai falar isso. Na vida indígena, a arte configura uma expressão de conhecimento que é material, técnica e prática, e se exerce em diversos campos da criação e utilização das obras produzidas. E aí, nesse caminho entre casas, corpos, a gente também toma um caminho quase orgânico de começar a olhar para os objetos e para os artefatos que são produzidos por esses corpos, né? Sejam ali no pé do fogo ou atrás das suas casas, mas que são tecidos e construídos por essas mulheres, por essas mãos, né? Que pintam outros corpos, e como existe uma continuidade entre todas essas superfícies, né? Como a gente pode entender que existe uma pele contínua, uma linha contínua mesmo dessas relações, né? E aí os objetos, principalmente para os Mebengocré, assim, tem vários objetos que são tidos como riquezas e só são propriedades de uma determinada casa. Então, já é uma outra coisa, que é um sistema hipercomplexo, assim, de uma relação própria e totalmente intrínseca com aquela família, que só aquela família pode usar aquele objeto. E como isso circula e como esses objetos chegam também nas aldeias e nessas famílias. Todos esses objetos que são tidos como riquezas, na verdade, são baseados, contêm, na verdade, histórias de encontros, de diálogos também e de guerras também, porque às vezes são objetos
retirados de outros povos, né? Ou recebidos como presentes, como por exemplo, às vezes um boné vermelho, né, que vai se transformar numa riqueza de tal casa, porque aquele boné era de um outro cara que encontrou esse cacique e assim e a história vai. Então os objetos carregam histórias e carregam os seus próprios donos também. Porque quando você utiliza um objeto que era de uma outra pessoa, você também está com essa outra pessoa nessa relação intrínseca, assim. E aí trouxe isso também para ilustrar um pouco, mas para a gente pensar também com outros arquitetos que vão falar sobre essa construção dessas relações entre as múltiplas esferas, né, que o nosso corpo está disposto a encontrar e se relacionar. Então, deixa eu senão vou me perder. Então, é o Rainer Wasser, né, que vai trazer essa reflexão, né, esse arquiteto austríaco, pintor, ecologista também, que vai falar sobre essa relação intrínseca entre essas múltiplas peles, né? E aí ele traz a roupa como uma segunda pele. Enfim, pode passar essa parte pensadora. E aí, pensando um pouco também com o Ayrton Krenak, quando ele fala sobre sujeitos coletivos, né? Nessa palestra que ele deu, falando sobre sujeitos coletivos, eu fiquei pensando muito como essas casas são esses próprios sujeitos coletivos também, né? E como esses sujeitos coletivos atuam no mundo de uma forma bem particular e bem intensa quando a gente pensa sobre uma cultura que resiste ainda, né? Depois de tantos anos de massacre e colonização, ainda não é bem essa palavra que eu quero falar, mas eles estão aqui, né? Então, como esses corpos, territórios também, né, ultrapassam um pouco o que a gente tem como esse conceito de sujeito na nossa sociedade, né? Essa questão do indivíduo, né? Eu lembro que ele falou assim, eu vejo muitos indivíduos aqui, né, na cidade de vocês, mas poucos indivíduos coletivos, né? E na maioria das sociedades ameríndias, assim, existe uma coisa muito importante que é exatamente essa construção desse coletivo, né? E isso a gente vai ver refletido tanto nas festas como no próprio cotidiano, assim, né? Nas festas, porque todos carregam o mesmo adorno, os mesmos grafismos, porque é para tal festa, e aí, enfim, tem outras coisas. E é nesses encontros também com outras sociedades, né, que a gente estava falando sobre esses objetos que viram objetos de riqueza, né, são nesses encontros que outros saberes são introduzidos e incorporados, assim, na verdade, na cultura bebê-mocré e em outras culturas também. Assim. Agora eu fui lá pro Parque Indígena do Xingu, eu entendi muito essa importância, na verdade, dos encontros, assim, da construção de outros saberes que são carregados a partir dos seus próprios grafismos e das suas próprias técnicas manuais, né? Pode? Então, rapidinho. Então, se eles aprendem com o Strumai, por exemplo, a fazer essas tipóias de tecido tramado, com tear e tal, né? Com os brancos, também vem outros saberes e outras compreensões de mundo e outros grafismos e outras intenções
e outras coisas que vão construir também esses corpos, né? O que esses saberes, né? Como esses saberes, na verdade, estão sendo trançados e incorporados a partir desses encontros, né? Esses entres, essas contas de vidro, né? São as miçangas que na verdade são produzidas em outros lugares e são trazidas para as aldeias, e nas aldeias são transformadas em grafismos corporais, e a partir do encontro com os brancos também vem outras coisas, e a TV dá informação da Coca-Cola, da Adidas, de outras coisas que vão entrando nesse imaginário e povoando também outros mundos mesmo, né? A construção de outras coisas que vão meio desconstruindo mais ainda o que a gente tem como uma cultura indígena paralisada, né? Uma cultura como algo estagnado, algo que era do passado e algo que não se transforma, né? Então, nessa agência mesmo, assim, do fogo, né? Dessa transformação dos encontros como esse lugar de outras possibilidades. E aí, trouxe uma foto retirada também do campo com a Irazana, que foi esse trabalho incrível que a gente realizou juntas em algumas aldeias do Bebemocré, pesquisando, né, as casas, mas também construindo um projeto conjunto com eles. E nessa aldeia em específico, outras peles eram construídas, né? Outras formas de construção também eram elaboradas e pensadas como uma consequência também desses encontros, né? E como a arquitetura vai dando, né? Quer dizer, como esses sujeitos vão dando outras respostas à arquitetura através das suas relações, dos outros contextos. Então, assim, pedaços de tijolos incorporados no pau a pique. Outras possibilidades que quebram nossas visões, assim, e quebram nossas expectativas, enquanto talvez casas tradicionais ou enquanto talvez casas indígenas. Mas, na verdade, acho que eles falam muito mais de casas indígenas mesmo do que a própria visão que a gente tem sobre as casas indígenas, porque esse é o modo ameríndio de lidar com o outro, na alteridade, na diferença, na incorporação desse outro de uma forma própria e totalmente singular. Porque é a partir desse movimento de assumir, de incorporar o outro de uma forma particular, que ele se distingue e fala como ele, né, como esses sujeitos são caiapó. Tem até um autor que fala sobre a caiaponização das coisas, né? Como essa coisa da incorporação é própria de uma cultura que vê nos outros materiais, nas outras pessoas e nos outros povos uma riqueza própria e consegue dar essa volta, né? Essa dobra realmente de intenção. E aí é isso, assim, né? Como um diálogo de outras culturas também, mais próximas, enfim, né? Enfim, isso também não pode fazer mesmo. Então, nas miçangas a gente também vê isso, né? Assim, a gente vê Coca-Cola, agora emojis, coraçõezinhos, e isso também está falando sobre uma juventude, né? Uma juventude atuante, assim, nas comunicações digitais, assim, não, né?
o WhatsApp, hoje em dia, é tipo a principal forma de comunicação entre os indígenas de vários territórios, assim. Num ponto que o rádio deixou de ser usado bastante, né? O rádio antigamente era a única comunicação da aldeia. Mas hoje em dia o WhatsApp é a principal forma de comunicação. Então, como esses elementos vão sendo rapidamente incorporados e apreendidos, porque é só a partir desses outros grafismos que também se atraem sobre nós, né? Então, se existe uma estratégia também, né, de relação, essa estratégia também passa por essa compreensão e essa compreensão dos brancos que estão ali ao redor também, né, lidando com outras ferramentas e ameaçando também a integridade de um território. Então, essa eu amo do fundo do coração. Porque passa por muitas coisas, né? Assim, eu acho que realmente, pra mim, é sei lá, né? A gente fala, cara, como desestabilizar totalmente esse purismo, né? Falar sobre hibridismo, mas não do ponto da fraqueza, mas do ponto da força mesmo, dessa construção híbrida, nesse sentido de construir algo que é totalmente independente, totalmente singular. Híbrido nesse sentido que há uma transformação, há uma incorporação, mas há uma diferença, que a gente poderia falar de uma inovação, né? Assim, então, aí tem um trecho aqui de uma antropóloga, que é a Elsa Lagru, que é minha professora lá no FIX, que ela tem reflexões muito importantes sobre isso, que ela fala assim, objetos ritual e enfeites que contêm miçanga não devem, portanto, ser analisados como hibridismo, mas como manifestações legítimas, de modos específicos, de se produzir e utilizar substâncias, matérias-primas e objetos segundo lógicas de classificação e transformação específicas, né? Então, que fronteiras são essas, né? Que híbrido é esse? Que fronteiras são essas entre uma cultura e outra? Que entre são esses mesmo, né? Onde há espaço para tramar, há uma trama, assim, há algo sendo construído. E aí, então, assim, entendendo, né, que esses objetos possuem um poder agentivo sobre os corpos, o que os encontros produzem nos corpos, né? O que esses encontros produzem nos corpos? E aí, preparei algumas imagens para a gente refletir sobre isso, assim, pode, né? O que esses encontros produzem nos corpos, né? O que essas manifestações, o que esses territórios postos em dúvida, né? Como essas pessoas produzem esses territórios e como esses encontros são produzidos e refletidos em outros lugares, em outras manifestações também. Aí, né? E aí eu fecho com essa imagem de inspiração para mim, que é exatamente, para mim, o que esses encontros produzem nos corpos, né? E o que um gesto também nos leva a pensar sobre nós, brancos, em encontro com essas sociedades, né? Quando eu vejo essa faca da Tuíra, eu sinto essa faca na minha cara, assim, né? Porque, por mais que eu não represente nem um pouco esse diretor da Eletrobras, com projetos de megalomaníacos e tal, que, né, foram lá no Dalmonte, etc., né? É um rosto que representa um rosto branco, colonizador, que ocupa esses espaços e que
deve se posicionar de uma outra forma, né? No respeito, na compreensão dessas próprias cosmologias, né? Levando a sério essas outras filosofias e, enfim. Então, acho que é com essa foto mesmo que eu acabo aqui a nossa palestra. Obrigada, Ju. Eu vou abrir para vocês comentarem, falar alguma coisa, perguntarem. Tem alguém? Obrigada. No final da história. Aqui vem por causa da gravação. Por favor. Mas não, deixa eu ver a voz. Então, fala. Como ficou? Você foi a princípio para criar um logo, né? Da marca. E aí, como você acabou desenvolvendo ele depois? Que priorizou? Boa. Eu ia até botar ele, mas eu falei, cara, não tem mais. Então, a gente realizou 3 oficinas, de uma própria para chegar no nome, que aí foi embasada numa apresentação que a gente construiu, e esse meu parceiro de trabalho, Felipe Marões, a gente desenvolveu uma apresentação que falava sobre logo, mas sobre marca também, e como isso iria repercutir, né? Como a marca, na verdade, carrega uma intenção, né? Então, o que eles gostariam de comunicar. E aí a gente levantou, 70 palavras em Bebengocré que poderiam ser a marca, né? E aí, no final, a gente ficou com 3, e a que foi decidida foi a palavra Metrodia, que significa, que é, na verdade, o nome de um objeto que é dado para o primeiro filho, homem, de uma família, que é como se fosse uma bolsinha de palha, que contém dentro tanto um pedaço do cordão umbilical, quanto outros elementos que protegem, né, e transformam esse objeto em um objeto muito sagrado, muito especial, de um filho, de um primeiro filho. Então eles tinham essa ideia dessa marca ser um primeiro filho, na verdade, né, dessa comunidade. E para o desenho da marca a gente fez algumas oficinas de desenho com as crianças e com as mulheres também, levantando grafismos, entendendo assim um pouco o significado desses grafismos. Eu não falei um pouco sobre isso, mas além dessa questão social e tal, os grafismos, eles segundo os Bebengocré, eles foram ensinados pelos animais, né, para eles. Eles aprenderam esses grafismos com os animais. Isso é uma versão da história. A outra versão, que eu também já ouvi, é que os animais roubaram deles os grafismos. E aí, agora, é bem bom isso. Porque, então, a anta, na verdade, não tinha um grafismo, não tinha nenhuma pinta nem nada. Depois que os caras começaram a se pintar assim, que ela roubou o grafismo deles. E aí, a partir disso, a gente começou a ver os grafismos e aí a gente chegou, na verdade, Depois eu posso passar também, eu tenho um cargo coletivo muito vergonhoso, na verdade, acho que tem alguns trabalhos, aí vocês podem dar uma olhada. Mas é uma marca que é feita a partir do genipapo, que assim, elas pegam um genipapo e transformam o próprio genipapo num carimbo. Cortando com a faca, assim, transformam num carimbo, e isso é uma fonte pro grafismo, assim, né, para replicar o grafismo. Então a gente pegou um genipapo desse, né, e começou a explorar essas formas que elas estavam fazendo, e aí elas escolheram um, e aí foi a partir desse que foi transformado. Então foi uma atividade de 10 dias em campo. Numa das maiores aldeias ali do Riozinho, né? Que são, sei lá, super populosas, são umas 350 pessoas. Moicaracô, né? 350 pessoas, acho que 100 e poucas casas, ou menos. É maior, né?
maior, bem grande, bem grande. É isso. Mas Mas, gente, conversa. E como foi essa sua recepção lá, essa sua chegada? Ah, boa. Então, foi... É engraçado que quando eu estava construindo essa apresentação, eu falei assim, eu vou botar logo de cara uma casa dos homens, porque é muito isso, assim, muito marcante, né? Porque você tem que chegar e se apresentar no meio de várias pessoas que você nunca viu na vida e não faz ideia, assim, de como se comportar e, enfim, pra mim foi bem traumatizante, assim, essa primeira, porque eu não sou essa pessoa desenrolada de falar, sou meio tímida, assim. E aí foi um baque, porque primeiro o meu companheiro do trabalho, né, falou e tal, e ele já meio gaguejou, assim, aí eu falei, cara, ferrou, não vou falar nada, vou falar, tipo, né, que é tipo, oi, tudo bem, bom dia, só, a Catinei, sabe, bom dia, vou falar só isso, foi o que eu aprendi, e pronto, beijo, tchau. E aí eu fui no primeiro e falei, Catinei, Júlia, tudo bom? Aí eu me retirei assim, mas porque esse lugar da Casa dos Homens é exatamente isso, assim, é um lugar de apresentação e que quem tem a fala tem um lugar muito importante naquela comunidade, assim, né? Dentro da sociedade, quem tem a fala dentro daquele espaço é uma pessoa de muito respeito. Os não indígenas que vão falar e vão se apresentar, óbvio que não precisam ter isso, mas você sente no ar uma tensão realmente de uma cobrança, né? Do que você tá, né? Que corpo é esse branco aí no meio que vai se apresentar e está se pondo aqui, né? No encontro, nessa vulnerabilidade total, né? Porque é isso. Mas a recepção com as mulheres já foi outra história, né? Dentro das casas, atrás das casas, é um lugar íntimo de conversa, por mais que a maioria das mulheres não falem português, né? Então, por várias questões, na verdade, né? Por questões sociais mesmo, das mulheres não aprenderem português, porque são os homens que estão tradicionalmente na linha de frente das relações interétnicas, mas e também por uma questão de proteção da cultura também, de resguardo, né? Não aprender a língua do colonizador já é também uma postura, assim. Mas, fora isso, hoje em dia, várias mulheres indígenas, né, são estudantes até de antropologia e têm produzido muitas coisas. Na verdade, até no slide eu ia falar sobre isso, que é um pouco, essa virada ontológica também passa um pouco sobre essa ocupação desses espaços acadêmicos por pessoas indígenas, né? Para trazerem de fato a filosofia, a cronologia deles de uma forma própria a partir das próprias falas. Eu estava lendo uma entrevista da Nelly Marubo, depois dei uma procurada, Nelly Marubo. A dissertação dela como é que é? Não sei o que, das pontas dos dedos, os objetos das pontas dos dedos, uma coisa assim. Mas ela fala que tipo, o pai dela e a mãe dela fizeram esse pedido para ela entrar na antropologia porque os antropólogos falam tudo errado, né? Não contam de fato o que é. Meio nessa linha também do que a gente estava conversando, de tipo, já olhar uma comunidade, uma sociedade, já entender de cara, beleza, aqui é um centro, periferia, homem, mulher, não sei o que, natural, não sei o que, já estabelece e pronto, já tá, é isso. E aí tem, não é muito assim, né? Então a ocupação desses lugares é muito importante, tem sido cada vez maior, assim, e está mudando realmente o rumo da antropologia, assim, da antropologia e das outras áreas também, né? Porque é meio isso, né, também, como que a área do design e da arquitetura vão lidar também com
outras possibilidades, né? É isso. Bom, Eu imagino que quando você foi falar, você não foi muito para falar, mas também mais para ouvir, né? Mas de qualquer forma, você falou muito da casa dos homens e tal, que é o lugar onde tem o poder da fala, na verdade, né? E aí, como é que foi a questão da sua voz? Como a sua voz foi ouvida? Você acha que teve essa diferenciação? então, é interessante você falar isso, porque é exatamente essa oposição, assim, que eu sinto, assim, um pouco. Não sei se está completamente correto, tá, gente? Na verdade, é meio que a gente está aqui conversando. Porque a Casa dos Homens é esse lugar da fala, mas também é o lugar da escuta, né? É o lugar onde outras pessoas estão ali para escutar. Um cacique de uma aldeia, Trumai, me falou há pouco tempo que a Casa dos Homens é a escola para eles, né? É o lugar onde é um lugar onde os homens passam, aí já falando de uma perspectiva masculina mesmo, na deles, e na verdade deles Trumai, mas porque a organização é bem similar, também tem uma Casa dos Homens, as casas também são periféricas e tal, mas ele tem a Casa dos Homens como esse lugar que é uma escola, né? Um lugar de aprendizagem, né? De conhecimento, de troca, de respeito também pelo mais velho, de compreensão da onde você está ali, né? Também. E para as mulheres, eu entendo que as casas são esse lugar da escuta, assim. Tanto porque, e tem esse paralelo, assim, né, do que cresce, né, do que tá muito forte, assim, no nome, né, esse lugar da escuta mesmo, né, e da construção desses saberes, assim. Então, é meio isso. Agora, a minha fala foi cuidadosa, sempre fiquei muito mais nessa postura da escuta, né, de uma escuta ativa, entendendo o que estava acontecendo, entendendo onde era importante também falar de mim, né, porque também tem questões éticas e questões muito profundas aí, né, sobre falar quem é você, o que você está fazendo ali, de onde você é, e aí tem uma coisa engraçada, assim, a gente estava conversando no outro dia, assim, há pouco tempo atrás eu fui fazer campo de antropologia, né? Mas é muito mais confortável realmente eu falar que eu era uma designer ou uma artista gráfica, assim, do que falar antropólogo, porque antropólogo já possui essa carga muito, não sei se eu vou dizer pesada, mas essa carga, esse lastro, na verdade, histórico muito maior, né, do que artistas, ou enfim, design ou arquitetos também, né? E como eu tive sempre, assim, nessas atividades em serviço, assim, né, eu estava a serviço deles, né? Sempre mantive esse lugar, assim, da escuta e da compreensão que eu estou ali como uma profissional para realizar algo com eles, né? Não sozinha, um pouco. É isso. Achei muito legal, porque a gente consegue ver, né, nessa conversa com você hoje, primeiro uma outra postura de ser designer, né, ou arquiteto, né, que é uma postura que está para escutar, que a gente está falando, mas também muito para aprender e disposto a se deslocar, né. Quando você traz essa coisa de dizer que a casa, essa visão da antropologia se construiu como uma visão colonial, porque muito rápido, né? Você pode ser colonial fazendo as cidades, essas coisas que a gente faz, mas você pode simplesmente chegar num lugar e dizer coisas sobre aquele lugar que não tem nada a ver com o que é, e isso virar uma verdade histórica. É muito louco isso. Aí, de repente, você diz que, por exemplo, os homens que mandam, né? Porque está no meio. Mas será que é isso, né? Como é que funciona aquilo?
Talvez não. Então, esse tipo de coisa, esse juízo, né? Tem um juízo muito forte que a gente faz com a arquitetura também, né? Quando a gente olha a casa e vê que o chão é de terra, imediatamente a gente acha que isso é pobreza. É um juízo, né? A parede de palha, é pobre. Isso é um juízo. Né? Porque a palha transpassa a luz, né? E adentra e desenha o corpo numa terceira pele depois do impacto, né? Então, como é que a gente pode pensar a casa como uma prática espiritual por que disso, né? Me parece isso, assim, se a pele, os grafismos na pele ajudam esse corpo a se transformar em outra coisa, esse desenho se comunica com o invisível, se comunica com a natureza, faz aquela pessoa se transformar em outra fase, em outro ser, que nem a cobra, que perde a pele para crescer, né? A casa também é esse lugar que acolhe, que desenha e que constrói pessoas belas. Muito diferente de cabe 2 camas aqui, vamos botar a cozinha aqui. Não é para você funcionar dentro, conseguir se organizar, estar alimentado, tomar banho para chegar no trabalho apresentável. Não é para isso que é a casa é para construir pessoas belas. Então, eu fico pensando assim, o que isso transforma a nossa arquitetura? Como isso transforma a nossa arquitetura, né? É esse o encontro com isso, né? E aí está aberto a deixar isso transformar a nossa arquitetura. Como que edificar ali na região portuária, que é o tema deles, né? Pode ser além de a gente plantar árvores, dessa ideia do reflorestamento, é reflorestar o imaginário do que é morar, ou do habitar o restaurante, a fazenda, o centro de música, né? Como que isso tudo é morar para construir pessoas belas, né? Habitar lá para construir pessoas belas, né? Grande herança aí. Só para puxar. E tem uma coisa agora que você falou do neném, que eu pulei, mas é uma coisa muito importante também, que é exatamente isso, assim, a produção dessas pessoas por essa terceira pele, né? E também a dependência dessa terceira pele com as pessoas, como realmente uma continuidade, porque o término dessa casa, dessa terceira pele, assim, também se encerra quando um ciclo de uma vida se encerra bruscamente. Então, quando eles perdem um parente, por exemplo, por uma doença ou por feitiço, essa casa tem que ser queimada. Então, o fogo também entra aí como elemento de transformação e de finalização de um ciclo de vida, dessa outra pele, né? E a partir do fogo, né, que tem essa desconexão com essa pessoa, com esse parente que falece, né? Então, o fogo entra aí realmente como um agenciador desses inícios e finais de ciclo, né? Eu acho isso bem interessante também. Sim, esse elemento capaz de transformar absolutamente a matéria, né? E aí, consequentemente, energia. Nem o outro faz, né, com essa força. Maravilha. Queria agradecer enormemente. Foi lindo e aprendemos bastante, né? E é isso. Até a próxima. Obrigada.